Terror cósmico Lovecraftiano traz aquele medo que vai além de monstros ou assassinos. É sobre insignificância humana diante do universo, forças incompreensíveis de entidades tão antigas e poderosas que só de pensar nelas já pode levar à loucura. Hoje vamos mergulhar nesse gênero com uma lista dos 9 melhores filmes de horror cósmico de todos os tempos. Eu fiz essa lista em ordem crescente, então fica até o final para descobrir o melhor. Um filme que vai te deixar refletindo por dias. Eu sou o Fright, e se você curte terror, sejam sustos ou crises existenciais, esse canal é pra você. Então já se inscreve pra não perder nada e vamos direto pra lista com o primeiro filme. Começamos com The Mist, uma adaptação da obra de Stephen King que é muito mais do que um simples filme de monstros. Imagina isso, uma pequena cidade é engolida por uma névoa densa e opressiva, mas não é só uma névoa, ela traz nela criaturas grotescas e inimagináveis, que transformam o mundo exterior em uma zona proibida. Grande parte da trama do filme acontece dentro de um supermercado onde os moradores se abrigam, mas é aqui que o verdadeiro horror começa. O filme não é só sobre os monstros lá fora, mas sobre o que acontece com as pessoas quando a civilização começa a se dissolver. O medo, a paranoia e as crenças extremas começam a tomar conta das pessoas, e é aí que você percebe que muitas vezes os humanos podem ser mais assustadores do que as criaturas. E o final do filme sem spoiler, mas ele vai te destruir emocionalmente. Definitivamente é um dos finais mais corajosos que eu já vi em um filme de terror. The Mist não é só um ótimo exemplo de horror cósmico, mas também uma aula sobre como o medo nos transforma. E se The Mist explora um medo psicológico, The Blob é um terror mais visceral. Ele traz uma criatura sem forma e imparável, que começa como algo pequeno, uma gosma que ninguém leva a sério, mas que em minutos devora tudo e todos que encontra, literalmente. O interessante de The Blob é como ele lida com a imprevisibilidade do terror cósmico. Essa não é uma criatura que tem motivações, ela não sente raiva, não quer vingança, ela só existe para consumir, e é isso que a torna tão aterrorizante. O filme também é um espetáculo visual. Os efeitos são bem impressionantes, ainda mais para a época em que ele foi lançado, e além disso, The Blob desafia o conceito de lugar seguro. No começo, você acha que o filme vai seguir um roteiro padrão. As pessoas se escondem, encontram uma solução e tudo acaba bem. Mas não. O filme constantemente quebra essas expectativas, mantendo você desconfortável até o fim. E essa sensação de que não existe lugar seguro é a pura essência do horror cósmico. Se você ainda não viu The Empty Man, você tá perdendo uma joia escondida do terror moderno. O filme começa como um suspense policial, com o protagonista investigando um desaparecimento. Mas quanto mais ele cava, mais ele descobre sobre um culto enigmático e uma entidade chamada de The Empty Man. O interessante aqui é como o filme brinca com a ideia de crença coletiva. O que será que é real? O que será que é inventado? E mais importante que isso tudo, como é que a nossa fé em algo pode dar vida a esse algo? É um conceito bem assustador e o filme explora isso com uma intensidade que cresce ao decorrer do tempo. Algumas cenas do filme referentes a um culto são bem perturbadoras, mas não tanto quanto as revelações finais do filme. The Empty Man também é um ótimo exemplo de horror atmosférico, porque ele não depende de susto para te pegar. Em vez disso, ele te prende com a sensação constante de desconforto, quase como se você também estivesse sendo observado. É um filme que precisa de paciência de fato, mas que recompensa muito bem quem se entrega a essa experiência. Invasion of the Body Snatchers é uma obra-prima que mistura ficção científica com terror psicológico. A trama se passa em São Francisco, onde as pessoas começam a ser substituídas por cópias perfeitas, que são criadas a partir de plantas estranhas e alienígenas. Essas cópias não têm emoções e não sentem nada, e é aí que mora parte do terror do filme. Como lutar contra algo que não se importa com dor nem sentimentos. A atmosfera do filme é de paranoia constante, porque cada cena é construída para fazer você ficar se perguntando sobre quem ainda é humano e quem já foi substituído. E uma das coisas brilhantes da direção desse filme é que mesmo quando você acha que tá seguro, o filme te joga outra dúvida. Um dos momentos mais marcantes do filme, sem spoiler, envolve um grito de um dos personagens. É um som tão perturbador que vai te perseguir por dias. Além disso, o filme é um reflexo perfeito da época que ele foi lançado, porque ele captura algumas das ansiedades da sociedade sobre conformismo e perda de identidade. Enfim, é um filme que te faz pensar e te assusta ao mesmo tempo. E agora vamos deixar a paranoia um pouco de lado e entrar diretamente no inferno, com um dos filmes mais grotescos e viscerais dessa lista. Se você achou o primeiro Hellraiser intenso, Hellraiser 2 vai te levar a lugares que você nem imaginava. Esse filme não só expande o universo do primeiro, mas mergulha profundamente na mitologia criada por Clive. E que mergulho, literalmente, porque dessa vez eles exploram o próprio inferno. A história segue Kirsty Cotton, que está internada em um hospital psiquiátrico depois dos eventos do primeiro filme, mas um médico responsável pelo lugar tem seus próprios segredos e uma pequena obsessão pela caixa que abre portais para outra dimensão. E a partir daí somos jogados em um labirinto cheio de criaturas feias, cenários surreais e terrores absurdos.
O design do inferno que eles usaram no filme é uma mistura de genialidade artística e puro pesadelo. Tem algumas cenas que são tão viscerais e detalhadas que é impossível não ficar impactado. Mas o que realmente se destaca aqui é como o filme aborda a dor e o prazer como duas faces da mesma moeda. É como se fosse um lembrete perturbador de que o verdadeiro horror pode estar nas profundezas da mente humana. A Cor que Caiu do Espaço é uma das adaptações mais impressionantes de H.P. Lovecraft que eu já vi no cinema. O diretor Richard Stanley conseguiu capturar a essência do horror cósmico de uma forma que poucos filmes modernos conseguem. A história começa de uma forma bem tranquila. É uma família vivendo em uma fazenda remota, mas quando um meteorito cai na sua propriedade, tudo começa a mudar. A cor, entre aspas, que o meteorito traz é algo indescritível, literalmente. É um tipo de presença alienígena que começa a alterar tudo ao seu redor. A vegetação, os animais e eventualmente os próprios membros da família. O que começa como pequenas mutações rapidamente se transforma em um pesadelo surreal, onde até a própria realidade começa a parecer se dobrar. E o que dizer de Nicolas Cage? Ele entrega uma performance bem insana, mas que funciona perfeitamente com a loucura do filme. É um bom lembrete de que o horror cósmico não é só sobre monstros gigantes, mas sobre o desconhecido, o incompreensível, aquilo que está além da nossa capacidade de entender. Agora que já demos uma olhada no desconhecido em uma fazenda, tá na hora de entrar em um hospital cercado por cultistas. The Void é um filme que começa bem simples. Um policial encontra um homem ferido e leva ele para um hospital. Mas rapidamente as coisas saem do controle. Cultistas cercam o local enquanto algo maligno e indescritível começa a se manifestar dentro do hospital. O que diferencia The Void é como ele mistura vários tipos de terror. Tem várias cenas com elementos de body horror, com criaturas grotescas de mutações bizarras, mas também tem uma sensação constante de que algo maior está à espreita. Algo que a gente não pode ver, mas que conseguimos sentir. E os efeitos do filme são uma aula de como criar monstros assustadores sem depender de CGI. E a tensão é tão bem construída que você nunca sabe o que esperar do filme. Cada cena é uma surpresa, ou um choque. Esse é um daqueles filmes que te deixa pensando muito depois de terminar. The Void é uma experiência, e se você é fã de horror cósmico, é um filme que você deveria dar pelo menos uma chancezinha. Agora vamos falar de The Thing, simplesmente um dos maiores clássicos do horror. Dirigido por John Carpenter, esse filme é a definição de perfeição no terror. A trama também é simples. Um grupo de cientistas isolados na Antártida descobre um alienígena que pode imitar qualquer ser vivo. Mas o que faz The Thing tão especial é como ele explora a paranoia. Cada cena do filme é carregada de tensão. Você nunca sabe quem é humano e quem é a coisa. E quando a criatura finalmente se revela, é um espetáculo de horror. Os efeitos do filme ainda são impressionantes até hoje. Eles não só chocam, mas também reforçam a ideia de que essa criatura está além da compreensão. A direção de Carpenter nesse filme é impecável. Ele consegue criar uma atmosfera de isolamento e desespero que quase dá pra sentir. E o final, sem spoilers, mas é um dos mais memoráveis do cinema com certeza. The Thing não é só um dos melhores filmes de horror cósmico, ele é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Mas agora, finalmente chegamos no topo da lista, o número 1. E esse é simplesmente meu filme favorito de todos os tempos. Em primeiríssimo lugar temos In the Mouth of Madness. E eu já vou avisando, esse é meu filme favorito de todos. Por quê? Porque ele junta tudo que eu amo no terror cósmico e no terror no geral. É um filme que desafia sua percepção da realidade, brinca com a sua sanidade e se deixa pensando por dias. Eu empolguei. No filme a gente segue John Trent, que é um investigador de seguros que é contratado para encontrar o Sutter Kane, um escritor de terror famoso que desapareceu misteriosamente. Mas quanto mais John mergulha nos livros de Kane, mais ele percebe que a linha entre ficção e realidade está se desfazendo. E é quando ele chega na misteriosa cidade de Hobbs End que o verdadeiro pesadelo começa. O que eu amo nesse filme é como ele consegue capturar o espírito de Lovecraft mesmo sem ser uma adaptação direta. Ele é cheio de detalhes que você só percebe em uma segunda ou terceira ou quarta, no meu caso, assistida. A performance de Sam Neill nesse filme é simplesmente fantástica. Ele consegue te prender nesse espiral de loucura de uma forma que você simplesmente não consegue desviar o olhar. E o final do filme, mano, eu fico todo arrepiado só de lembrar. É o tipo de coisa que te faz questionar tudo. In the Mouth of Madness não é só um filme, é uma experiência. E pra mim ela representa o auge do horror cósmico. Todos esses filmes conseguem mostrar que o terror cósmico é muito mais do que sustos baratos. É sobre ideias, é sobre nos confrontar com o desconhecido e nos fazer questionar nossa própria existência. Qual desses é o seu favorito? Ou tem algum que você acha que deveria estar nessa lista? Me conta nos comentários e até a próxima.